Então, pessoal, boa tarde. Já comecei a gravar nossa aula aí de hoje. Hoje é aula rapidinha, duas aulas em uma para falar. Na verdade, são dois assuntos, né? O assunto de arrays e o assunto de modificadores de acesso. A gente já viu isso aqui antes, então vai ser mais uma revisão para poder falar a verdade. Então, vai passar bem rapidinho aqui, aula bem tranquila. E fora que eu acho que não vai ter nada aqui que vocês já não tenham visto. Tá? Então, vamos lá. Vamos começar aqui com esse assunto de array, então. Primeiro, a gente já sabe que um array vamos dizer assim, é um tipo de dado homogêneo, né? A gente já tinha visto isso, sabe que os nossos elementos eles são contínuos na memória. Só que aqui, ele é um pouquinho mais inteligente do que aquele array que a gente já estava acostumado a fazer em C. Sabe? A ideia por trás de array não mudou nada. Então, se você sabe, sim, eles são homogêneos, Júlia. Então, todos os elementos do array eles são de um mesmo tipo. Tá? Então, o que acontece? Aquele array que você viu em C é a mesma ideia que a gente vai ver aqui em Java. Tá? Então, por isso que eu falo que não tem nada de demais. Só que como aqui é orientado a objeto, significa que o meu tipo de dado array, ele além de ter os dados, ele tem métodos que me permitem manipular esses arrays. Tá? Então é isso daí que a orientação objeto vai trazer para a gente com relação aos arrays. Então, ao invés de eu ter que ficar utilizando funções manipuladoras para poder saber coisas sobre o array, essas funções estão na classe de array. Tá? Então, por exemplo, como que eu fazia para saber o tamanho de um array se eu tivesse a declaração dele, tá? Não é se eu tivesse só o endereço, não. Se eu tivesse a declaração dele. Vamos abrir o Notepad aqui para a gente fazer rapidinho. Então, por exemplo, se eu tivesse esse array aqui, ó, vamos pegar esse população aqui, tá? Só para poder ficar no contexto. Esse população. Como que eu fazia para saber o tamanho dele? Tá? Eu ainda não comecei o assunto, não. Só para explicar para vocês que tudo aquilo que a gente viu em C continua valendo, só que tem coisas adicionais aqui. Então, por exemplo, como que eu fazia para saber quantos elementos tinha essa população? Eu fazia, por exemplo, aqui, ó, número de elementos é igual size of de população dividido por size of de int. Assim eu ficava sabendo quantos elementos. Né? Porque eu pegava o número de bytes desse array aqui e dividia pelo tamanho de cada elemento. Como ele é homogêneo, significa que todos os elementos têm o mesmo tamanho. Então, se esse cara aqui tinha, sei lá, 60 bytes e cada elemento aqui gasta 4, significa que tem 15 elementos aqui. Tá? Só que isso daqui, observe que a gente tinha que fazer fora do array, porque o array eram só os dados propriamente dito. Então eu tinha que usar funções de manipulação externos a ele para eu poder obter essas informações. Então, o que a orientação objeto vai dar para a gente? Coisas desse tipo aqui. Então, se eu quiser saber quantos elementos, vai ter um método lá que vai me dar essa informação. Tá? Mas a forma como as coisas são organizadas é basicamente a mesma ideia. Tá bom? Então, vamos lá. Array. Ao término dessa aula, você será capaz de declarar e instanciar arrays, coisas que vocês já sabem, popular e percorrer. A popular vocês já sabem, percorrer usando um for tradicional também. Agora, existem maneiras, não sei se melhores não, mas dependendo do seu contexto, tem outras formas de percorrer um array. E é o que a gente vai ver na aula de hoje aqui, tá? Dependendo da linguagem que você estiver utilizando, você vai usar a palavra-chave for, por exemplo, tipo no caso do Java, e se você estiver utilizando C Sharp, por exemplo, você vai usar um for each. Mas a ideia é a mesma, tá? Mas vamos ver isso aqui então.
Então, olha só. Dentro de um bloco, podemos declarar diversas variáveis. Tipo isso aqui, né? Idade 1, 2, 3, todas do mesmo tipo int aqui. Só que isso aqui é ruim demais. Você já tem aí quase 2 anos de programação, igual eu falei nas outras aulas, alguns até mais. Então, assim, só de bater o olho você já sabe que isso tem que estar muito ruim. Então, é uma aula arme e efetue, né, para quem está começando, mas não é o caso de vocês. Então, vocês estão cansados de saber os diversos problemas que a gente tem com relação a isso aqui, ó. Né? Isso aqui, por exemplo, não escala. Né? Então, por exemplo, se eu quiser idade de 50 caras, eu vou declarar 50 variáveis? Não faz o menor sentido isso. E fora que, além de não escalar, ele não é parametrizável. E de todas as coisas é o pior possível. Então, vamos supor, eu quero agora passar de 50 para 100, eu não vou lá e modifico uma constante. Eu tenho que sair copiando, colando e modificando. Então, assim, é terrível essas coisas. Tá? Então, só faz isso aqui quem está bem começando mesmo. Depois que já sabe usar o array, não faz isso aqui mais. Então, para facilitar esse caso, a gente declara um vetor, né, que é um array de inteiros, tipo isso aqui, ó. Aqui não tem tamanho, tá, gente? Isso aqui é só declaração. É o tipo estático da variável idades. Nós falamos coisas sobre isso daqui na aula passada. Então, aqui eu tenho uma variável chamada idades. Ela é de que tipo? Pergunta para vocês. Ela é de que tipo? Então, vetor de inteiros é a resposta correta, mas você pode olhar aqui para a tela e responder mesmo, assim, igualzinho está escrito aqui. Mas sua resposta está certa. Isso. Int abre e fecha colchete. É isso. Tá? Então, isso aqui ó, é o tipo estático dela. Significa que é esse tipo aqui que define o que pode ser acessível a partir dessa variável aqui. Lembrando que essa variável, como ela não é primitiva, né, de tipo primitivo, porque é o seguinte, int é tipo primitivo, mas a partir do momento que eu tenho um array de int, ele já deixou de ser tipo primitivo. Tá? Então, muito cuidado com isso. Então, como idades não é primitivo, isso daqui guarda o quê? Uma referência. Tá? Ele não guarda o vetor aqui. Ele guarda uma referência para um objeto que é do tipo int abre e fecha colchete. Tá bom? Então, tipo estático define a nossa interface. O que pode ser acessível a partir dessa referência. Tá? E óbvio aqui que aqui ela não está referenciando ninguém, porque não foi atribuído nada, não tem um new aqui na frente. Então, é isso, tá? Nenhuma novidade. Vamos lá. Int abre e fecha colchete é um tipo. Um array é sempre um objeto, portanto, a variável idades é uma referência. Acabei de falar isso aqui com vocês. Vamos precisar criar um objeto para poder usar o array. Né? Como criamos o objeto array? Aqui, ó, new int, abre colchete, o tamanho fecha. Tá? Então é o seguinte, é muito parecido com C. Muito, muito, muito parecido com C. Qual que é a diferença? Aqui a alocação é dinâmica. Então, quando eu der esse new aqui, é como se eu estivesse dando um malloc. Não como se eu estivesse fazendo uma alocação estática em C. Tá? Significa que esse cara aqui não precisa ser uma constante. Tá? Vamos lá, deixa eu fazer uma seta aqui para poder ficar fácil de ilustrar. Esse cara aqui, ó, não precisa ser uma constante. Dá para fazer array de outros objetos? Dá para fazer array do que você quiser, viu, Gabriel? Então, o que acontece? A alocação aqui, ó, ela é dinâmica. Significa que quando eu der esse new aqui, esse objeto vai ser criado e o compilador não sabe a priori que são 10. Né? No caso aqui, está constante. Está dando para ver que é 10. Mas poderia ser uma variável aqui não constante, coisa que em C não pode ser feito. Então, isso daqui é como se fosse um malloc do C. Qual que é a diferença? A diferença é que o gerenciamento de memória é automático aqui. Então, eu posso sair fazendo new e não existe preocupação em ter que dar free. Tá?
a liberação de memória ela é feita automático. Aí eu precisei de memória, usando aquela referência lá da aula passada lá, gente, falhou agora, divertidamente. O que ele vai fazer? Precisou de memória, ele vai passar coletando e tirando as coisas que caíram lá no limbo, no poço do esquecimento. Então, todos os objetos que não possuem referência são passíveis de serem levados quando o coletor de lixo passa. Tá bom? Então, você não precisa preocupar com free, porque não tem esse conceito aqui. E essa alocação aqui é uma alocação dinâmica. Tá bom? A sua variável é alocada estaticamente. Aqui, ó. Isso daqui, estou assumindo que ela está dentro de uma função, né? Claro. Então, essa alocação aqui é feita estática. Significa que eu entrei na função, quando eu saí, ela morreu. Tá? Eu tirei, perdi aquela variável. Tá, peraí, eu girei para o lado errado. Tá? Mas o objeto em si é uma alocação dinâmica. Ele foi parar lá na memória e pronto, e não vai ser destruído até precisar de memória. Tá? Então, vamos lá. Como que eu faço para acessar? Igualzinho eu fazia em C. Vendo? Abro o colchete, coloco a posição, fecho o colchete. Lembrando que ele é zero index, né? Então significa que começa do zero, aqui eu estou acessando a sexta posição. Assim, nada que vocês não tenham visto. Exceto que eu agora crio um array usando o new. Porque não era assim que eu fazia em C. Aqui, ó. Em C, eu já colocava o tamanho aqui, ó. Quando eu faço em Java, o tamanho, ele não entra aqui. O tamanho entra aqui, ó. Tá? Não é durante a declaração da variável, é durante a criação do objeto. Então, continuando, porque não tem nenhuma novidade. No Java, os índices vão de 0 até n-1, tá? É o que eu acabei de falar. Se você acessar uma posição fora do seu array em C, o que acontece? Potencialmente nada, tá? Só que é claro que na hora que você vai entregar o trabalho do seu professor, vai dar pau. Isso é óbvio. Tá? Então você testou na sua casa aí, fazendo a coisa errada 50 vezes, vai funcionar 51 vezes. Não precisa preocupar. Mas na hora que o professor for testar, vai dar pau. Isso aí é certeza absoluta. Só que em Java, se você tentar acessar fora da posição que está alocada, ele levanta uma exceção. Ele vai falar array out of bounds. Então não vai funcionar nem na sua casa nem na minha. Em C, provavelmente vai funcionar na sua casa e não na minha. Porque o fato de você acessar em C Sharp é a mesma coisa, tá? O nome da exceção não é a mesma, não. Tá? Vamos ver aqui, ó. Vamos ver aqui. Index out of range, tá? Em C Sharp é essa daqui, ó. Index out of range. E em Java é out of bounds, tá bom? Mas corresponde à mesma coisa, é a mesma exceção, acontece nos mesmos casos, tá? É quando você tenta acessar fora dos limites. Só que aqui ele usa a palavra limites e no outro ele usa faixa, tá? Mas é a mesma coisa. Então, se você acessar fora da posição em C, provavelmente você vai pegar um lixo. Se você estiver só lendo, não vai corromper seu programa. Se você estiver modificando, vai corromper. Pode ser que corrompa algum lugar que vai dar pau mais para frente, que é o mais provável, mas pode ser que não. Tá? Então, você não tem nenhuma garantia disso. Vou dar um exemplo onde provavelmente não daria pau. Tá? Vamos supor que você tem uma memória. Mostrando para vocês em C, tá? É claro. Eu acabei de falar que em Java, em C Sharp, ele não vai deixar você fazer isso. Então, vamos supor que o seu vetor está aqui, ó. E aí você tem uma outra variável que está logo aqui em seguida, na memória. Porém, essa variável ela é utilizada antes no seu código. Então, você tem aqui o seu trecho de código. Opa! Você tem aqui seu trecho de código. Nesse trecho, usa essa variável aqui, ó, tá? Então, ela é utilizada nesse trecho. Aí você fez tudo que tinha que fazer com ela. Beleza. Depois você veio aqui, ó, nesse trecho de código, você utiliza o vetor. E aí você foi e utilizou o vetor
e escreveu além dos limites. Escreveu até aqui. Tá? Isso aqui não vai dar pau. Por isso que eu estou falando com vocês que potencialmente não vai dar pau, dependendo do que você fizer. Tá? Aqui é um exemplo claro que não daria pau. Porém, você está fazendo a coisa errada. Tá? Aqui, para isso aqui funcionar, tem uma série de restrições. Primeiro, garantir que essa variável está depois dessa. Tem que garantir que essa variável aqui não é acessada depois, né? Porque se eu voltar a acessar ela aqui de novo, ó, eu já peguei coisa destruída, né? Então tem que garantir que ela é utilizada antes. Então, várias coisas. Porém, aqui não tenho esse perigo. Tá? Porque se eu acessar fora dos limites, vai dar problema. E por que ele consegue conferir isso? Ele consegue conferir isso porque você passa o tamanho e esse carinha aqui não é simplesmente uma posição de memória igual está aqui. Ó. Lembrando que em C, um vetor nada mais é do que o endereço onde ele começa. Então, em C era só essa informação aqui que eu tinha. E pronto, acabou. Agora, aqui não. Aqui ele tem uma série de propriedades que permite ao objeto conferir se você está acessando dentro dos limites. Tá? Então, a orientação objeto, além de ela trazer para a gente essa possibilidade de colocar os dados e os métodos que manipulam aqueles dados juntos, ainda me permite colocar conferências, porque afinal de contas, como os dados e os métodos eles estão juntos, os métodos podem conferir se você não está fazendo nenhuma arte, tá? Coisa que você não poderia fazer em C, tá bom? Tudo isso aqui é igual em C Sharp também, tá? Só o nome dessa exceção aqui, né, que é Index Out of Ranges, é isso mesmo? Isso, Index Out of Range em C Sharp. Vamos ver aqui, ó. Importante, muitas vezes utilizamos outros recursos em vez de arrays, em especial no pacote de coleções de Java, que veremos mais adiante do curso. Só uma informação que a Virginia colocou aqui, tá? Por que ela colocou essa bolinha aqui? Porque nem sempre a gente usa array, tá? É muito comum a gente usar list, por exemplo. Tá? Vocês que já estão escolados sabem a diferença de uma list e de um array. Entendeu? Então você sabe que esse cara aqui cresce dinamicamente. Esse aqui não cresce. Então é muito comum você utilizar estruturas que você não sabe a princípio o tamanho. E aí você vai colocando coisa lá dentro. Você vai pensar, agora eu terminei de colocar. Beleza, vou usar. Então, é comum a gente usar list, é comum a gente usar hash, tá? Então, não é que array não é usado, é bastante usado, mas muito comum a gente usar outras estruturas de dados, tá? Acho que é por isso que ela colocou essa bolinha aqui. Vamos lá. Arrays de referência. Quem foi que perguntou isso aqui? Deixa eu ver. O Gabriel que perguntou. Daria para fazer array de outros objetos? Sim, aqui, ó. Isso aqui é um exemplo. Tá? Por que eu sei que é array? Porque tem abre e fecha colchete. Então, se tem abre e fecha colchete, é array. Qual que é o tipo? Conta. Então, o meu vetor aqui, o meu array, ele vai guardar 10 objetos do tipo conta? Essa é a pergunta que eu estou fazendo para vocês. Esse array vai guardar 10 objetos do tipo conta? 10 referências, perfeito. A resposta do Eric está correta, tá? Ele vai guardar 10 referências. Aqui foi criado um único objeto. Qual objeto foi criado? O objeto... Isso, perfeito, tá? É o objeto conta aí de abre e fecha colchete. Só esse objeto foi criado. Esse aqui, ó, que é um array de 10 posições. Então, só tem um único objeto criado aqui. O fato de você ter criado espaço para 10 contas não faz com que as contas sejam criadas. Tá bom? É como se eu tivesse aqui 10 referências, tá? Que no caso aqui são todas nulas, óbvio, porque a gente já discutiu isso. E referência ou ela é nula ou ela aponta para um objeto válido. Então as referências aqui são todas nulas. E não tem nenhum objeto válido sendo referenciado aqui. Tá? Então, o que está sendo feito aqui é só espaço para 10. Cadê? Vou voltar aqui no meu desenho. É como se eu estivesse fazendo isso aqui, ó.
Nossa, misericórdia nesse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Isso. Então aqui, ó. Esse aqui chama minhas contas. Minhas contas. O objeto em si está aqui. Então o objeto ali em cima, ele é conta. Deixa eu colocar um espaço aqui para ficar mais visível, tá? Não tem o espaço não, é só para ficar mais visível. Bom, conta. Esse carinha aqui referencia esse objeto. E aqui dentro tem referência para outros 10 objetos que ainda não foram feitas, tá bom? É assim que é a nossa memória. Vamos lá, deixa eu ler os comentários. Leandro, mas não é uma referência a um vetor estático? Deixa eu ver se eu entendi a sua pergunta aqui. Mas não é uma referência a um vetor estático? Ô, Alexandre, eu não entendi a sua pergunta, não. Refaz ela aí, por favor, com outras palavras. Deixa eu ver o do Gabriel aqui antes. Você tinha mencionado que o tamanho era variável sem precisar de mala. Como que faz isso? Tipo isso aqui, ó. Entendeu? Eu não posso fazer isso aqui em C, não. Mas em Java eu posso. Tá bom, Gabriel? Vamos ver aqui, ó. O Alexandre falando. Tem como desenhar a memória preenchendo pelo menos 2 objetos em relação à conta? Tem, ué. Olha só, vamos lá. Vamos fazer aqui. Isso aqui é 2 objetos? Eu vou fazer 2 aqui para você. Tá bom assim? O Felipe falando, em C eu sonhava poder fazer isso todo dia. Realmente, mas não pode não, tá? Em C não pode não. Entendeu, Alexandre? Beleza, maravilha. Tá? Porque aqui, ó, não tem os objetos. Aqui só tem referências. Os objetos ficam em outros lugares da memória. Bom? Então aqui, ó, eu tenho referência, aqui eu tenho objeto. Bom, a referência está na variável e o objeto está em algum lugar aí da memória, vagando aqui, ó, ele aqui. Bom, então vamos lá, continuando aqui. Por enquanto, eles se referenciam para lugar nenhum. Falei com vocês isso aqui já, né? Por que que é para lugar nenhum? Eu falei isso na aula passada e falei hoje também. Vamos ver se vocês lembram. Por que que é para lugar nenhum? Porque não foi criado nenhum objeto? É quase isso daí. Tá, tá mais pro que o Eric falou ali. O que você falou não tá errado não, viu, Alexandre? Mas é mais por conta do Eric. É porque é o seguinte, referência, ela sempre aponta para null ou para algum objeto válido. Ela não pode apontar para lixo. Não existe esse conceito aqui não, tá bom? E aí o que que acontece? Como uma referência só pode ser null ou um objeto válido e nenhum objeto foi inicializado ali, então só pode ser nulo, tá? Nada impede de, por exemplo, eu fazer isso aqui não, ó. Talvez tenha um exemplo desse aqui no slide. Provavelmente tem, tá? Mas eu não lembro. Aqui, ó. Isso daqui, ó,
faz com que eu tenha exatamente esse resultado aqui, ó. Sendo mais rigoroso, na verdade eu tenho isso aqui, ó. Só para poder ficar completão. Mais banco de couro, ó. 20, como é que chama o negócio? Número de contas, é o nome da minha variável, e o valor é 2. Tá? Então, assim, sendo mais rigoroso, isso daqui, tá? É isso aqui, ó. Então, eu já inicializei... Opa, não tem esse igual aqui não, deixa eu tirar esse igual. Eu já inicializei aqui duas das minhas contas, tá? Criando novos objetos. Que é esse resultado aqui que o Alexandre pediu. A minha variável, minhas contas, foi criado um array de 10 posições. Aqui era 10, né? Foi criado um array de 10 posições e eu inicializei duas. Também não tem esse ponto e vírgula aqui não. Tá? E eu inicializei duas delas. Tá bom? Talvez tenha aqui para frente. Alguma dúvida até aqui? Beleza. Aqui vai dar uma exceção, né? Null point exception, porque na posição 0 tem null, né? Então na hora que você faz null ponto alguma coisa, é null point exception, levanta a exceção, tá? Vai dar um erro de execução, que é essa que eu acabei de falar, null point exception. E eu devo popular o array antes. Ou eu populo do jeito que a gente já sabe, ou assim também, né? Em PO existe a seta? Não. Tá? Por que não existe a seta, Júlia? Porque não existe mais o conceito de eu ter a estrutura ou ter uma referência para a estrutura, né? Que no caso era um apontador para a estrutura. Aqui é sempre uma referência para o objeto. Então, como não existe dois conceitos diferentes, não tem necessidade de ter duas sintaxes diferentes, entendeu? Aqui é sempre referência para objeto, sempre. E toda vez que eu tenho referência para objeto, eu acesso as propriedades e os atributos e, e os métodos usando ponto. Tá? No caso de Java, não tem o conceito de propriedade, mas a gente já viu em aulas passadas, com relação a C Sharp, o que a gente tem como propriedade, né? Que são as properties lá, e em Java não tem. Tá? Mas eu estou falando genericamente. Genericamente, a gente utiliza para poder acessar métodos, atributos e propriedades utilizando ponto. Bom? Então aqui, ó, um exemplo aqui. Criou um objeto conta, colocou um saldo lá de 1.000 dinheiros e pegou aquele vetor lá e guardou na primeira posição do vetor a mesma referência que conta nova aponta. Tá? Então é o seguinte, aqui não é que ele está guardando conta nova nas minhas contas, não. Ele está guardando uma cópia de conta nova. Significa que se eu modificar a conta nova, eu não modifico minha conta zero. Tá? Nós já sabemos como que esse negócio aqui funciona. Tá? Então, todas as vezes que eu tenho um sinal de atribuição aqui, ó, ele pega uma cópia desse carinha aqui e coloca aqui. Então, se eu modificar esse cara, eu não modifico esse. Tá bom? E aqui ele está fazendo isso diretamente, né? Ao invés de criar, guardar uma referência temporária, depois salvar a referência aqui, o que ele já fez? Já foi lá na primeira posição, já criou a conta lá, tá? Então criou a conta, já salvou a referência aqui, e depois já colocou o saldo de 3.200 dinheiros lá, tá bom? Vamos ver o que o Eric e o Alexandre estão escrevendo ali antes de eu passar para o próximo slide.
Vamos ver aqui, ó. Mas aí vai guardar uma referência à conta nova, ou uma referência para uma cópia do objeto. Não, é uma cópia da referência. Só tem um objeto aqui, ó. O objeto foi criado e uma referência foi salvo aqui. Aí aqui foi salvo uma cópia da referência. Então existe um objeto e duas referências. Tá? Cópia do objeto não, cópia da referência. Para criar uma cópia do objeto, eu tenho que clonar. Esse é assunto mais para frente. Bom, cópia de objetos é feito através do processo de clonagem. O processo padrão, igual você está vendo aqui, você está fazendo uma cópia da referência. Tá bom? O Eric estava escrevendo, mas pelo jeito desistiu. Vamos ver o que o Alexandre está escrevendo ali. Ah, beleza. Se eu colocar conta nova igual a null, vai continuar existindo a referência através das minhas contas? Vai. Sim. Aqui, ó. Isso aqui que você está falando, vai. Só que ao invés de ter duas referências, agora tem uma só. Que antes você tinha uma referência aqui e outra aqui. Agora você só tem uma, só essa aqui, ó. Tranquilo? Beleza. Vamos ver o que o Felipe está escrevendo ali também. Vamos ver se ele não está batendo o teclado também. Não sei se você já comentou, em PO tem que dar free? Na verdade, já comentei, não tem que dar free. O gerenciamento de memória é automático, tá? E não é em PO, não, tá? Isso é muito genérico. Eu não posso te afirmar em PO, não. Mas em Java, em C Sharp, a gerência de memória é feito automaticamente, tá bom? Por que que não é em PO? Porque C++ é uma linguagem orientada a objeto. Na verdade, é uma mistura, né? Orientação a objeto e estruturada, porque eu posso fazer tudo estruturado se eu quiser também. Tá? E nem tudo é gerenciado pela memória. Nem tudo, na verdade, não é gerenciado pela memória. Tá? Você tem que destruir o objeto. Quando você utiliza uma extensão do framework da Microsoft, por exemplo, vamos supor, você está programando em C++, mas em cima do framework .NET. Então, existe objetos em C++, que é gerência de memória automática, e existe objetos em C++, programando na mesma linguagem, que não é gerenciado pela memória. Você tem que dar free nele, você tem que destruir nele. Framework é uma coleção de funções, tá? De tipos, funções e tudo. Mas eu estou falando o nome do framework, chama framework.net. É o nome do framework da Microsoft. Tá? É uma coleção de objetos, né? De objetos não, de classes. Tem objetos lá também, tudo bem. Coleção de classes, métodos e tudo para você conseguir fazer coisas mais fáceis. Tá? O objetivo de um framework é sempre facilitar a sua vida. Então ele pega um conjunto de tarefas que você faz com bastante frequência e coloca aquilo ali no framework para trabalhar automaticamente para você. Tá? Então, um dos frameworks da Microsoft chama framework.net. Se você estiver programando utilizando C++ e framework.net, por exemplo, você está utilizando orientação a objeto e você tem objetos que são gerenciados automaticamente e tem objetos que não são gerenciados automaticamente. Então, só para reforçar aqui a frase do Felipe, eu entendi a pergunta dele, mas eu estou só frisando, tá? Em Java e em C Sharp, a gerência de memória é automática. Então você pode ficar dando new e não tem que dar free, tá? Mas isso não é característica de programação orientada a objeto. Isso é a característica de Java e de C Sharp. C++ não é, tá bom? Tranquilo, Felipe? Beleza. Então, continuando aqui, né? Isso aqui a gente já viu. Exemplo de percorrer um array. Tá? Isso aqui tem novidade nenhuma, né? Isso aqui vocês já sabem como é que faz
demais, né? Criou aqui um objeto, a referência está salva, varre ele aqui, guardando valores de 0 a 90, né? Porque vai 0, 10, 20, 30 e por aí vai. E depois vai imprimindo. Isso aqui traz nada de demais. A única característica aqui que é interessante frisar, só porque a gente está acostumado a programar em C, é que em Java e em C Sharp também, e em várias outras linguagens, não há necessidade de eu declarar todas as variáveis no início, tá? Então, como não há necessidade de eu declarar as variáveis todas no início, o padrão é que eu declare as variáveis o mais próximo de eu utilizá-las, tá bom? Então, por exemplo, eu só vou utilizar o i dentro desse for, então eu já crio ele aqui, ó. Tá bom? Observe que se eu tivesse que fazer isso aqui em C, eu teria que fazer isso aqui, ó. Int i, né? E não teria esse int aqui, tá bom? Como aqui não é C, eu declaro as variáveis o mais próximo de eu utilizá-las. Se eu vou utilizá-la só dentro do for, ela é declarada aqui no for, tá bom? Então, nada de demais, exceto essa peculiaridade aqui. A coisa que eu posso fazer em C++ também, tá? Eu não posso fazer em C, mas eu posso fazer em C++. Na verdade, eu posso fazer nas versões novas de C também. Só que, quando eu dou aula de C, eu já falei com vocês, eu gosto de utilizar o C padrão lá do passado, porque não é garantia que se você utilizar as versões mais novas funcione em todo e qualquer compilador. Tá? Eu não tenho essa garantia. Como eu não tenho essa garantia, eu prefiro manter o ensino daquele C padrão lá do passadão lá mesmo, que é garantia de funcionar em qualquer lugar. Bom, é só isso, tá? Então, assim, nas versões novas de C eu posso fazer isso aqui, tá? Mas na C que eu ensino não pode. Bom, mas vamos lá, continuando aqui. E se o array vier como argumento? Na verdade, ele está querendo saber o seguinte: e se eu não sei que o tamanho dele é 10? Tá? Aí o que acontece? Lembrando que um array ele é um objeto. Então, como ele é um objeto, ele tem informações sobre ele. E uma das informações que eu tenho sobre o array é o comprimento desse array. Tá? Como ele é linear, aqui ó, como ele é linear, eu quero saber o comprimento dele. Então, tem um método, deixa eu voltar aqui, tá? Tem um método que eu posso chamar a partir dessa referência que vai me dar essa informação. Tá? Então, por exemplo, se eu fizer aqui, ó, array, ponto, se fosse em C Sharp, seria length, tá? Não, assim mesmo. Seria, não, sei lá, esqueci agora. Na hora que eu... isso aqui mesmo, tá? Seria assim, em C Sharp. Porque existe a propriedade length, tá? Em Java eu acredito que seja getLength, alguma coisa assim. Como eu falei com vocês, Java não é a minha linguagem do dia a dia, então eu acabo misturando algumas coisas. Mas, independente do nome, eu quero passar para vocês a informação, tá? A informação é que o objeto sabe o tamanho dele. Provavelmente está escrito nos próximos slides aqui, tá? Mas em C Sharp, seria através de uma propriedade, tá? Então aqui, ó, tem alguma coisa do tipo, tá? Da mesma forma feita em Java, que vai aparecer nos próximos slides aí, beleza? Olha só, beleza. Então, não tem a propriedade, mas tem um atributo, tá? Porque Java não tem o conceito de propriedade, né? E aí o seguinte, isso daqui é um exemplo, eu acho que até bem legal, de que nem todos os atributos eles têm que ser private. Tá? E isso daqui é um exemplo fantástico. Eu não estava nem prevendo falar disso agora não, mas já que ele apareceu aqui, o
que o que acontece? Isso daqui não é um método, tá? Porque se fosse um método, tinha abre e fecha parênteses. Tá? Então tá na cara que não é um método. Como não é uma propriedade, porque não tem propriedade em Java, então só pode ser um atributo. E o seguinte, se esse atributo aqui, ele é acessível, é porque ele é public. Eu vou assim, aí eu não posso mexer no comprimento dele, não? Não, não pode, porque ele é final, tá? Então, é um atributo final, ele é público, eu consigo somente lê-lo, mas eu não consigo mexer no tamanho dele. Então, assim, exemplo fantástico, tá? Apareceu aqui num momento oportuno para falar com vocês que nem todos os atributos, eles necessariamente precisam ser privados. Existe esse conceito de que quando a gente está começando a programar, a gente sai tacando private em tudo e tal. É mais ou menos uma regra da mão direita a gente fazer isso daí. Mas existe uma série de casos, e esse é um caso onde o atributo não precisa ser private. Tá bom? Vamos ver aqui, deixa eu ver os comentários. No caso do Alexandre ali, né, ele já até escreveu, é isso aqui mesmo, tá? Pera aí. Então a propriedade e atributos cobre basicamente a mesma função? Não. Propriedade e atributos são coisas distintas, John. Eles não são a mesma coisa, não. Tá? Então, se fosse a mesma coisa, eles só existiria um, tá? Eles não são a mesma coisa. Propriedade é uma coisa, atributo é outra. Não existe propriedade em Java. Tá? Propriedade só tem, em Java só tem método e atributo. Em C Sharp que tem propriedade. Qual que é a diferença de uma propriedade de um método normal, tá? Que não é propriedade? Primeiro, a propriedade ela é acessível sem os parênteses, tá? E como que eu sei se ela é um get ou se ela é um set? Se ela estiver do lado esquerdo do sinal de atribuição, ela é um set. Se ela estiver do lado direito do sinal de atribuição, ela é um get. Mas isso é característica de C Sharp. Eu não tenho esse conceito aqui em Java. Tá? Em Java não tem propriedade. Mas propriedade e atributo não são a mesma coisa. Tá? São distintos. Tá bom? Vamos lá. Percorrendo um array, tá? Isso daqui, esse enhanced for aqui, o que é que ele faz? Ele é basicamente um for inteligente, né? Um for melhorado, né? Que é a tradução direta dessa palavra aqui. Ele é um for melhorado que ele vai fazer o seguinte: ao invés de você declarar uma variável i, incrementar essa variável i e acessar a posição através da variável i, o que você faz? Eu não estou interessado na posição, eu só estou interessado em passar por todo mundo. Então você faz esse for lindão aqui, ó. O que esse for lindão vai fazer? Ele já vai percorrer passando por todo mundo e ao invés de modificar o i para você acessar via i, ele já modifica o x. Então cada vez que ele passar aqui, ó, nesse for, o x tem a referência para um objeto diferente que está nessa coleção aqui. Tá? Então esses dois aqui, ó, esses dois não, esse e esse aqui são a mesma coisa, tá? E esse aqui, ó, tá? Assumindo que ele tem tamanho 10, né? Então esse cara e esse cara aqui fazem exatamente a mesma coisa. Isso parece com um negócio de Python que eu esqueci o nome. O for each? Você está falando? Isso. Em C Sharp também é for each, tá? É exatamente a mesma coisa, tá? Exatamente a mesma coisa. O que acontece? Deixa eu falar com vocês. Desempenho. Eu vou até escrever essa palavra aqui. Desempenho. Tá? Tem como explicar de novo o for each? Tem. O que esse carinha aqui vai fazer? Isso daqui precisa ser uma coleção. Como ele é uma coleção, significa que eu tenho uma coleção de objetos. Esse é o conceito de coleção. E aí o que ele vai fazer? Aqui eu não tenho 10 objetos, então aqui ele vai passar pelos 10. Só que cada vez que ele passar, ele coloca a referência aqui no X. É a mesma coisa de eu fazer isso aqui, ó.
É a mesma coisa. Tá? E aí é claro que depois eu vou fazer. É a mesmíssima coisa. Não muda nada. Tá? Muda nada. Qual que é a diferença de um para o outro? São duas as diferenças. A primeira diferença é que com essa chamada aqui, não é possível você saber em qual I você está. Então, por exemplo, se você precisar saber que está no primeiro, que está no segundo, que está no terceiro ou que está no enésimo, você obrigatoriamente tem que usar esse aqui, tá? Não tem jeito de você saber em qual posição você está quando você utiliza essa estrutura. Essa é a primeira diferença. Segunda diferença, desempenho, tá? O caminhamento feito dessa forma é utilizando o conceito de iterador, tá? E o caminhamento feito dessa forma não é feito utilizando o conceito de iterador, tipo assim, próximo, 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 tá? Então, dependendo da implementação do seu iterador, tá? Dependendo da implementação. Esse carinha aqui tem melhor desempenho que esse, tá? Porque ele pode salvar a posição que ele está e se você quer passar para o próximo, ele simplesmente passa para o próximo. Tipo assim, numa lista encadeada, entendeu? E se você acessar uma lista encadeada utilizando isso aqui, ó, ele precisa ir lá no primeiro e sair caminhando, tá? Porque você não está acessando ele via iterador. Então, lembrando que depende da implementação. É só um detalhe para vocês, não muda em nada o aprendizado aqui não. Isso aí você vai trombar com isso aí na sua vida, tá? Cada vez que você for mais programando mais e mais e mais e mais. Tá? O desempenho dos dois não é exatamente o mesmo, porque depende do tipo de classe que você está utilizando e da forma de acesso. Bom? Vamos ver aqui, ó. Vamos lá. O int ali seria o tipo do array? Não, é o tipo do objeto que está guardado em cada posição do array, tá? Porque o array é int abre e fecha colchete. O x aqui, ó, é o seguinte: dentro de cada quadradinho, o que está guardado lá? Tá? Então, se é um array de int, dentro de cada quadradinho está guardado um int, tá bom? Aqui não é sempre int, não. Se aqui for contas, por exemplo, então aqui vai ser conta. Tá? Conta x. Tá? Você vai colocar o tipo dentro de cada quadradinho. Okay? Vamos ver aqui o que o Alexandre falou. Array length é um atributo de uma classe do framework. Não esqueça a palavra framework, Alexandre. Esquece. Framework, eu falei com vocês um exemplo de framework.NET. Esquece essa palavra. Tá? Length, ele é um atributo do objeto array. Tá? Tem nada a ver com framework aqui. Nada, nada, nada. Eu não falei de nenhum framework aqui. Eu estava só citando o framework.NET porque o Felipe perguntou a respeito do free. Tá? E eu falei que essa não é uma característica de programação orientada a objeto. Que essa é uma característica da linguagem. E aí eu citei C++ e falei que se você estiver programando C++ em cima de framework.NET, você tem estruturas que são gerenciadas automaticamente e tem estruturas que não são, tá bom? Então, assim, eu não dei nenhum exemplo de framework utilizando até agora. Não preocupa com isso, não, tá? Lá era só uma curiosidade, beleza? Então, continuando aqui, ó. Não precisamos mais do length, tá? Por que que não precisa do length? Porque isso aqui já é feito automaticamente, né? Tá? Ele já vai caminhando aqui para você. E exercícios, tá? Uns exercícios já com resposta, né? Que é a ideia disso aqui, ó, não são os exercícios lá do finalzinho. Vamos lá. Então aqui, ó, volte ao nosso sistema de funcionário e crie uma classe empresa dentro do mesmo arquivo Java. Isso aqui é terrível. É porque você está começando e não sabe ainda organizar suas coisas. Tá? Mas vamos supor
que você não saiba mesmo. Então faz o que está sendo pedido aqui. Ó. Pronto, criou uma classe chamada empresa, dentro do mesmo arquivo do outro. Tá bom. A classe empresa tem um nome, CNPJ e referência a um array de funcionário. Então tá aqui, ó. Nome, que provavelmente já estava, CNPJ e um array de funcionários, que no caso aqui é uma referência para um array de funcionários. Tá? A empresa deve criar um método adiciona, que recebe uma referência a funcionário como argumento e guarda esse funcionário. Então tá aqui, ó, adiciona. Tá? Vai lá e salva ele na posição. Ah, qual posição colocar? Tá? Como é que você faz isso? Coisa trivial. Cria uma classe testa empresa que possuirá um método main. Dentro dela, né, cria algumas instâncias de funcionário e passe para a empresa pelo método adiciona. Então você vai criar um testa, vai criar vários funcionários e chamar esse adiciona aqui várias vezes, para ele ser guardado aqui dentro. Tá bom? Percorra o atributo empregados da sua instância e imprima os salários de todos os funcionários. Para fazer isso, você pode criar um método chamado mostra empregados, tipo isso aqui. Ó. Aí vamos lá. O leitor atento já percebeu que isso aqui vai dar pau, né? Alguém sabe dizer por quê? Eu quero que vocês façam, mas isso aqui vai dar pau. Ninguém conseguiu perceber, não? Por que não? O problema está relacionado com isso daí, viu, Alexandre? Não, não é só porque não criou o array, não, tá? Aqui é porque está incompleto, viu, Eric? Não é por conta disso daí, não. É por causa da seguinte razão. Isso daqui tem tamanho fixo. Tá? Afinal de contas, ele é um array. Ele tem tamanho fixo. E aí é o seguinte, cada vez que você adiciona um funcionário, tipo assim, ó, igual tá aqui, ó, tá? Tô seguindo o exemplo do slide. Igual tá aqui, significa que uma hora vai estourar. Tá? Agora vamos supor que não estourou. Estou supondo que não estourou. Mesmo que não estoure, né? O que vai acontecer? Aqui ele vai imprimir todos os funcionários, porque é impressão com tamanho length. Só que se eu criei 10 e coloquei só 2 lá dentro, o que vai acontecer no terceiro? No terceiro, vai ter null, né? E aí, dependendo de como eu estiver acessando para poder mostrar os dados do funcionário, tipo esse aqui, ó, como é que chama o trem? Tinha um negócio aqui, imprime, um negócio assim. Sei lá, mostra empregados aqui, ó, mostra empregados. Eu já estava até nele. Dependendo da forma que você fizer aqui, ó, na hora que você estiver no terceiro elemento, vai ter null. E aí você vai fazer null ponto alguma coisa e ele vai levantar uma exceção. Tá bom? Não, o certo é isso aí mesmo, viu, Júlia? É dis.empregados, abre cochete e fecha cochete. Beleza. Isso daí tá certinho, você tem que fazer isso aí mesmo. O problema é que, no meu exemplo aqui, eu criei 2 funcionários. Então o terceiro é nulo. Na hora que o terceiro for nulo, já vai levantar uma exceção. Então, eu quero que vocês façam isso aí depois, para vocês verem que está ruim. Tem jeito de resolver? Claro que tem jeito de resolver, isso é óbvio que tem jeito. A gente não vai ficar fazendo essa orelhada aqui o tempo todo. Tem jeito de ser resolvido. Só que eu quero que vocês façam dessa maneira ruim primeiro, para vocês verem que está ruim, verem o problema acontecer e falar, deve ter um jeito de melhorar. Tá bom? Quinto exercício. Caso o array já esteja cheio no momento de adicionar um outro funcionário, crie um maior e copie os valores. Isso é, fazer a realocação, já que Java não tem isso. Um array nasce e morre com o mesmo tamanho. Tá bom?
Mas em C também, né? Tá falando de Java, mas a gente sabe que em C isso aqui é verdade também. Ok? Mas o problema não é quando ele enche, né? O problema é antes dele encher. Então você tem que fazer um tratamento adequado aqui para não tomar um null point exception, tá? É isso daí que você está falando mesmo, viu, Felipe? Aí é só conferir se não é igual antes? Tá? É só fazer isso daí. A questão é que se você não fizer, vai dar pau. É isso, tá? Posso usar funções do C Sharp na 5? Não, você está fazendo em Java aqui, ó, no caso. Se você for fazer em C Sharp, você tem que usar coisas associadas com Java. Se você for fazer em C Sharp, você vai fazer coisas associadas, mas as coisas são essas mesmas aqui. Tá? No caso desses exercícios, não vai ter diferença entre Java e C Sharp, não. Vai ser a mesma coisa, tá? Não se preocupa não. Vamos lá. Tem alguma API específica que você recomendaria para fazer essas implementações? Dá para fazer no Visual Studio? A API que você está chamando, não, né? É uma IDE, né? Porque a API é um conjunto de funções, né? Que a sua aplicação, que uma aplicação fornece para você acessar. Você está falando IDE, né? Quando eu vou programar em Java, eu uso o NetBeans, tá? Isso aqui, ó, tá? O Apache NetBeans, tá? É esse que eu uso. Quando eu vou programar em C, em Python e em C Sharp, eu uso o Visual Studio, tá? Então, eu só uso essas duas ideias, praticamente. Quando eu vou brincar com alguma coisa de web, tá? Que é muito raro, porque eu já falei com vocês que eu não sou um bom design, eu uso como é que chama o negócio? O Visual Code, tá? Então eu uso o Visual Code muito raro quando eu vou brincar de alguma coisa web, quando eu vou mexer em alguma coisa na página da minha mãe, sabe? Assim, um trem bem esporádico mesmo, porque eu, eu tô longe de ser uma boa pessoa para projetar sites e tudo, sabe? Fica bem marmota. Se a pessoa me der o layout do site, eu implemento. Aí beleza. Mas virar e falar assim, Leandro, vai lá e cria uma página bonita do zero. Não vai sair não, sabe? Vai ficar bem feia mesmo. Bem estilo meus desenhos, entendeu? Seria uma página com essa cara aqui que eu seria capaz de fazer, tá? Então, eu acho que é isso aí que você estava perguntando, tá, Gabriel? Se for ideia a sua pergunta, eu uso NetBeans para programar em Java e uso o Visual Studio, não é o Code, tá? Eu uso o Visual Studio para programar em C, em C Sharp e em Python. E quando eu vou me aventurar pelo mundo da web aí, eu uso o Visual Code, tá? Essas são minhas ferramentas de desenvolvimento, beleza? Vamos ver aqui, ó. Java, eu não sei porque no C Sharp tem funções tipo resize. Aí estou perguntando se você pode usar ao invés de fazer manual. Pode usar. Não tem nenhum problema, não. O que o resize vai fazer é a mesma coisa. Tá? Não precisa esquentar a cabeça, não. É a mesma coisa que o realloc faz. O realloc ele cria um novo espaço, copia todo mundo lá para dentro e te devolve a nova referência. Não vai mudar absolutamente nada. Tá bom, vamos lá. Um pouco mais de exercício, né? Arrays pode ter mais de uma dimensão, isto é, em vez de termos um array de 10 contas, poderíamos ter um array de 10 por 10. Tá? Não tem nenhuma novidade sobre isso aqui. É só você criar um array do tipo array. Você pode chamar de matriz. É porque é o seguinte, a matriz, ela necessariamente, vamos lá aqui, ó. Se eu fizer assim, ó, tá? Isso aqui é uma matriz. Mas eu posso ter isso aqui, ó. E isso aqui não é uma matriz, tá? É um array de array, mas não é uma matriz. Como eu aumento ou diminuo o tamanho de um array depois dele ter sido criado? Você não faz isso, tá? Em Java eles são imutáveis. Então você tem que criar um novo, passar as coisas para lá.
É isso. Bom? Vamos ver o que o Felipe está escrevendo ali. Quando você cria algum novo, tem alguma função especial? Não, new. É tipo isso aqui, ó. Tá? Tipo isso aqui, ó. E aí eu tenho que copiar os 10 daqui para cá. É isso. Tá? Vamos lá. Não, estou falando de você ter um array de 5 e quer criar um de 10 e copiar as 5 primeiras casas. Tem sim. Tem. Entendi o que você está falando. Tem. Mas eu gostaria que você fizesse na mão. Tá? Mas tem sim. Array aqui, ó. Tá bom? Tem essa função aqui. Ele já copia para vocês. E o protótipo tá na cara o que é que ele faz, né? Aqui, ó. Source, a posição a partir do qual você quer começar o source, o destination, a posição a partir do qual você quer começar no destination e o comprimento. Tá? Tem. Tá bom? Tem sim. Tá aqui, tô mostrando. Mas eu acho que quando a Virginia criou esse exercício, ela estava querendo que você fizesse na mão. Mas eu não vejo necessidade não, sabe? Usa o trem aqui, ó. Existe, você usa, tá bom? A resize faz mais ou menos isso. Não, sim, mas aqui você não tem resize. É na mão tipo for? É na mão tipo for. Mas faz como você quiser, entendeu? Você não precisa ficar fazendo as coisas da maneira burra, não, entendeu? Se você sabe fazer um negócio da maneira inteligente, tipo essa daqui, usa, entendeu? Tá aqui, ó, para ser usado. Se você já sabe usar, o problema é você começar a se perder, viu? Pensar, eu não sei como é que usa esse negócio aqui e tal, entendeu? E o for você já sabe fazer. Você já está escolado disso daí. Agora, se você souber manipular a função, ótimo, pode usar aqui. Eu não vejo nenhum problema. Porque aqui, deixa eu falar com vocês como que eu passo exercício, né? Eu vou falar uma coisa que vocês já sabem. Mas vocês sabem que é o seguinte, a menos que eu te peça para fazer aquela coisa, tá? Você pode usar aquela coisa. Então, por exemplo, se eu te pedir para fazer uma lista, é claro que não é para você usar o list, isso é óbvio. Agora, se eu não te pedir, aí você usa o list, entendeu? Um list que já está pronto. Que como o nosso curso aqui ele é incremental, você vai usar um list que você já tenha feito. É o natural de ser feito, tá? Só que o que acontece? À medida que você vai programando, você vai ver que já tem um tanto de coisa pronta. E essas coisas que estão prontas, se não fizer parte do contexto que está sendo pedido para ser feito, você pode utilizar. Aqui, precisa usar for? Não, não precisa. Então usa essa função lindona aqui, ó. Tá? Se você estiver fazendo em C# e usar resize, é a mesma coisa. Só que já está sendo feito tudo automaticamente para você. Agora, importante, tá? Importante. Tanto para quem vai fazer em C# quanto fazer em Java. O fato de você usar essa função aqui não exclui a necessidade de você ter que saber fazer na mão. Tá? Então, assim, eu sei fazer na mão. Quero usar uma função que já está pronta, beleza. Porque se um dia você precisar fazer na mão, você tem que saber fazer.
Então, você está lá na frente. Ah, tem um list pronto, você usa. Mas isso não te exime de ter que saber fazer um list, não. Tranquilo? Ok, Felipe? Beleza. Então, continuando aqui. Isso aqui foi o que eu acabei de desenhar, né? Isso aqui, ó. Mesma coisa. Exercícios para vocês fazerem. Tá? E começar a próxima aula que começa agora. E ela vai passar como um raio solar na vida de vocês. Porque ela é muito sossegada. Vamos começar aqui para a nossa segunda parte, então. Não, muito exercício. Nossa, Gabriel, isso aqui é exercício assim, arme e efetue. Você vai sentar meia hora e isso aqui está pronto. Assim, é gastando muito tempo, tá? Meia hora gastando muito tempo. Isso aqui é a arme e efetue mesmo. Se você tiver dificuldade para poder fazer esses exercícios aqui, provavelmente sua dificuldade está mais para trás, não por conta desse exercício. Porque esses exercícios são muito simples. Então, eu assim, nossa, eu gastei muito tempo fazer esse exercício. Então, você está com déficit de aprendizado de alguma coisa para trás. Tá? Porque esses exercícios são muito triviais. Aí agora, por exemplo, aqui, ó, vamos pegar coisas aqui que você pode gastar algum tempo, mas não está relacionado com exercício, só para exemplificar. Então, por exemplo, você tem que calcular a moda. Tá? Então, eu assim, eu não sei como que calcular a moda. Tá? Mas aí o seu problema é matemático. Não é um problema de programação. É que você não sabe calcular a moda. Entendeu? Ah, mediana. Não sei calcular a mediana. Problema matemático. Entendeu? Não tem a ver com programação. Ah, construir um triângulo de Pascal. Não sei como é um triângulo de Pascal. Seu problema é matemático. Tá? Então, você quero aprender sobre triângulo de Pascal. Pronto. Beleza? Não, é só para poder mostrar para vocês aqui, gente, que o problema aqui não está na parte de programação, não. A parte de programação vai ser feita num segundo. Agora, se você tiver que aprender triângulo de Pascal antes de fazer exercício, aí você vai ter que computar o seu tempo de aprender triângulo de Pascal, isso é óbvio. Ah, não tem jeito. Eu passo um exercício para você fazer lista. Aí você não sabe nada de lista, ué, você não pode contabilizar o seu tempo de aprendizado de lista para fazer o exercício, não. Porque senão o negócio pode ser recursivo aí, ó. Ele falou assim, tá, eu tenho que aprender lista, e para aprender lista eu tenho que aprender, sei lá, apontador, para aprender apontador eu tenho que aprender o básico de C, para aprender o básico de... Aí não tem jeito, aí a gente não sabe onde vai parar, não. Tá? Toda vez que a gente contabiliza o tempo, é assumindo aquela coisa relacionada com programação. Se exigir um tempo de aprendizado de outra coisa, essa outra coisa não pode ser contabilizada, não, senão lascou, né? Beleza? Então vamos continuar aqui, então, nossa próxima aula, que essa aula aqui é muito rápida. Apesar dos 30 slides aqui, ela é muito rápida. Então vamos lá. Modificador de acesso e atributo de classe. Nada de muita novidade aqui. Basicamente é o seguinte. Olha, o que eu posso ver? Tá? É isso. Modificador de acesso é isso. É o que eu posso ver. Por quê? Nem tudo eu quero que todo mundo possa ver. Então, como não tinha jeito de eu controlar isso em C, agora tem como eu controlar isso em programação orientada a objeto. Essa é uma característica de programação orientada a objeto. Tá, Felipe? Para linkar com o que você me perguntou antes. Porque a gerência de memória não é uma característica de programação orientada a objeto. Mas modificador de acesso e atributo é característica de programação orientada a objeto. Então vale para qualquer linguagem orientada a objeto. Tá? A gerência de memória não. Beleza? Então vamos lá. Ao término dessa aula, você será capaz de controlar o acesso a seus métodos, né, com private, public, package, protect provavelmente não será falado aqui, porque tem a ver com herança, tá? Então eu acho que não deve ter aqui nesses slides, porque assunto de herança é mais para frente. Get e set, então provavelmente aqui tem alguma coisa falando de
de beans, tá? Provavelmente tem coisa relacionada com beans aqui. Construtor para classe, que já falei com vocês, e utilizar variáveis e métodos estáticos, que nós já sabemos, já vimos também. Bom? Então, o que vai trazer aqui de um pouco mais interessante é a parte de construtor. O restante aqui, ó, num segundo, tá? Vamos lá. Um dos problemas mais simples que temos no nosso sistema de conta é que o método saca permite sacar mesmo que o limite tenha sido atingido. Beleza. E se a gente incluir um if dentro do saca? Inclusive, eu acho que já estava lá no outro, tá? Apesar de melhorar bastante, ainda temos um problema mais grave. Ninguém garante que o usuário da classe vai sempre utilizar o método, porque ele pode chegar e meter a mãozona grande dele aqui no saldo e alterar o saldo diretamente, tá? Não através do saca e do deposita. Como evitar isso? Uma ideia simples seria testar se não estamos ultrapassando o limite toda vez que formos alterar o saldo. Não muito legal. Solução: forçar quem usa a classe conta a invocar o método saca e não permitir o acesso direto ao atributo. Ou seja, cara, você quer mexer no saldo? Então é através do método. Não mete a mãozona aqui no atributo, tá? E como que a gente faz isso? Usando um controle de acesso aqui, falando não pode ser acessado esse atributo saldo por fora dessa classe. É isso. Bom? Então tá aqui, ó. Declarar os atributos não podem ser acessados de fora da classe através da palavra-chave de private. Então eu coloquei private, acabou. Só a própria classe pode acessar aquele atributo, tá bom? Private é um modificador de acesso, também chamado de modificador de visibilidade, é só outro nome. Na orientação a objetos, é prática quase que obrigatória proteger seus atributos com private, regra da mão direita que eu falei alguns minutos atrás. Mas, por coincidência, nós já temos um exemplo onde isso não é verdade. Tá? Então aqui ó, é quase que obrigatório. Não é obrigatório sempre. Porque tem gente que fala assim, não, atributo tem que ser private. Tem nada a ver. Entendeu? O cara fala assim, atributo tem que ser private, você pá, pega esse exemplo e taca na cara dele. Fala, e esse aqui, filhão? Tá? Então, não é sempre não, mas é regra da mão direita. Você não sabe ainda o que fazer? Tá com private. Depois, você melhora a visibilidade. Porque você sempre pode aumentar a visibilidade, mas você não pode restringir a visibilidade, não. Entendeu? Uma vez que você já está vendo o negócio, aí o cara vem e fala assim, não, agora você não pode mais. Fom. Não tem isso. Entendeu? Ah, pode ver? Então agora acabou. Cara, ninguém mandou você deixar eu ver desde o início. Tá? Você devia ter escondido de mim. Agora que eu já vi, eu quero ver mais. Bom, então, regra da mão direita, a gente começa como private. Mas, se você já souber como aquele negócio vai ser usado, não necessariamente ele vai ser private. Tá bom? Private também pode ser usado para modificar acesso a um método. Pode ser utilizado para modificar o acesso a um consultor também. Eu dei exemplo disso aqui para poder controlar alguma coisa lá, não lembro. Não foi nas últimas aulas não, foi bem lá para trás, quando eu coloquei um consultor privado. Eu não sei nem de que eu estava falando na época, mas eu sei que eu já dei exemplo disso aqui. Da mesma maneira que temos o private para modificar o acesso, a gente tem o public também. E o public, o que ele faz? Ele faz com que aquela coisa possa ser vista por todo mundo. Tá? Porque por padrão não é public, tá? Por padrão é package. Bom, vamos lá. É muito comum que seus atributos sejam private e quase todos os seus métodos sejam public. Não é uma regra, na verdade tem nada a ver isso aqui, tá? Eu crio classes com uma tonelada de método private. Não tem essa regra aqui de jeito nenhum. Tá? Os seus atributos, o mais comum é que ele seja private, isso é verdade. Mas que quase todos os seus métodos sejam público, não. Tá? Então, consequentemente, não é uma regra. Vamos lá. Encapsulamento. O que vamos começar a ver nessa aula é a ideia de encapsular.
encapsular é fundamental para que seu sistema seja suscetível à mudança. Então, sem ler o slide aqui, tá? Falando com outras palavras, qual que é a ideia? É o seguinte, se você começa a esconder as coisas, se você precisar fazer uma alteração em coisas que não são visíveis, as pessoas do lado de fora não fazem a menor ideia que você modificou, entendeu? Então vamos supor que você está fazendo uma lista. Aí você criou métodos lá para acessar o primeiro, o último, o enésimo e não sei o que. Você criou uma lista. Só que a sua implementação inicial era usando array. Aí de repente você resolve trocar para lista encadeada. Se o cara não sabia disso, ele continua usando a sua lista da mesma maneira, tá? Então a ideia de encapsular é por conta disso. Se a pessoa não sabe o que está lá dentro, você pode modificar. E isso daí gera menos acoplamento, porque uma classe não fica presa a outra por muitas coisas, tá? Então, a ideia é que o nosso sistema ele seja o mais desacoplado possível, porque aumentando o desacoplamento, eu aumento a reutilização, o reuso, tá? Quanto mais independente as coisas forem, maior a minha capacidade de reuso, tá bom? Vamos ver o que a Júlia falou aqui, ó. Quando usávamos const para definir o número de itens de um vetor, estávamos fazendo encapsulamento? Não. Não. Tá? No caso ali, você estava organizando o seu código. Tá? Mas não era encapsulamento, não. Não tem como ela acessar o que ela não conhece? Não tem. É só através daquilo que é visível para ela. Então, se eu coloquei private em alguma coisa, ela só é visível dentro daquela classe. Outra classe não consegue acessar. Como outra classe não consegue acessar, ela não está presa àquilo que ela não consegue acessar. Ela só está presa a coisas que ela consegue acessar. Bom? Então, a nossa ideia de encapsulamento é por conta disso daí, para diminuir o acoplamento e aumentar o reuso. É isso que a gente tem que ter em mente. Sempre o reuso. Tá? Façam coisas independentes. Porque se você fizer coisas independentes, aumenta a sua possibilidade de utilizar depois. Então, por exemplo, ao invés de você fazer uma lista de inteiros, faz uma lista. E aí depois, se você quiser usar inteiro nela, você usa. Se você quiser usar string, você usa. Se você quiser usar float, você usa. Tá? Então, é mais ou menos esse daí o caminho. Não fique amarrando as coisas, não. Vamos lá. Sempre que vamos acessar um objeto, utilizamos sua interface. Existem diversas analogias fáceis do mundo real. Então, dirigir um carro, volante e pedais são as interfaces. E motor e implementação. Mas se você for, sei lá, né, piloto, alguma coisa, você vai usar outras coisas aqui também, né? Mas o caminho tá bom, né? Então, se eu fosse fazer uma analogia, seria muito ruim. Como todas. Celulares. Todos os celulares são iguais, interface. Eles possuem maneiras, métodos de discar, ligar. Ninguém nem usa isso aqui mais, né? Esse slide é bem antigo. Se a pessoa pegar o celular hoje para ligar para alguém, a outra pessoa do outro lado vai falar, gente, olha, estão me ligando. Como se fosse um negócio assim fora de outro mundo. Porque não me mandou uma mensagem. Então, ninguém quer ligar mais para ninguém, mas vamos lá. Discar, ligar, desligar, atender. Quando a pessoa liga pra gente, a gente fica olhando pro celular, assim, até ele desligar, né? E pensando, por que a pessoa tá me ligando? Será que não tinha uma outra maneira dela me acessar, não? Será que precisava me ligar? E fora que quase sempre que você vai atender é um telemarketing. Vamos lá. Isso aqui é as interfaces, a parte de encapsulamento, né? Que isso aqui é tudo private, só o muda CPF que é public, isso aqui para poder validar. Então, o que o muda CPF faz? Valida o CPF, né? E aí, se o CPF tiver ok, porque aqui ele teria que levantar uma exceção, se não tiver ok, ele troca o CPF. Então, vamos ver o que está escrito aqui para baixo. Se alguém tentar criar um cliente e não usar o muda CPF para alterar o CPF diretamente, vai receber um erro de compilação, já que ele é privado. Beleza. O controle sobre o CPF está centralizado. Ninguém consegue acessá-lo sem passar por aí. A classe cliente é a única responsável por seus atributos. Nós já vimos isso na aula passada, que deveria ser assim mesmo. Get e set. Se a gente protege um atributo,
Como é que a gente faz para acessar o atributo? O mais comum é que se eu tenha um atributo nome, eu vá ter um get nome e um set nome. Tá? Isso aqui é o padrão. Tá? E aí o seguinte, se eu quiser só ler o atributo, então eu não faço o set. Se eu quiser ler e escrever, então eu faço o get e o set. Tá? É isso daqui. Basicamente é esse aqui o padrão. Aí eu escrevo a palavra get e o nome do atributo. Escrevo a palavra set e o nome do atributo, que no caso aqui o nome do atributo é nome. Beleza? Então, exemplo aqui, ó. Tá? Saldo, limite, titular. Então, get saldo, set saldo. Esse aqui não deveria ter, tá? Porque você não deveria alterar o saldo, tá? Provavelmente, se você for utilizar ele, ele tem que ser private, então não pode trocar o saldo por fora da conta, né? Tem que ser aqui dentro. Get limite, set limite, get titular, e aí vai ter também, né? Saca, deposita e por aí vai. É isso daqui. Não tem. Em C Sharp já pode usar o get de uma vez, não é? Então, usar o get de uma vez que você está falando é usar propriedade. É tipo isso aqui, ó. Public. Vamos supor que eu queira criar a propriedade saldo. Então eu faria isso aqui, ó. Né? Seria isso aqui. É porque isso daqui é uma propriedade. Não tem jeito de eu fazer isso daqui em Java, porque Java não tem propriedade. Então eu tenho que fazer um get saldo. Beleza? Isso aqui só funciona em C Sharp. Get set. Você só cria um get set se tiver necessidade. Por exemplo, set saldo não precisa, né? Você faria deposita e saca. Utilizar get set não só você protege seus atributos, como também possibilita ter mudança de algo em um só lugar, que tem a ver com encapsulamento. Beleza? Construtor. O que é o construtor? É o método, tá? Ele tem um nome especial, a gente não chama ele de método, mas só para poder facilitar a minha explicação aqui. É um método que é chamado automaticamente quando você usa a palavra new. E como que eu declaro um construtor? É só eu criar um método que não retorna nada, porque afinal de contas o retorno dele é a referência para o objeto, então ele não retorna nada, e que ele tem o mesmo nome da classe. Se a classe chama conta, o construtor chama conta. E ele é chamado quando você dá new. Tá? É assim que funciona. E aí é o seguinte, eu posso ter quantos construtores eu quiser, e eu posso ter construtores com ou sem parâmetro. Como que ele faz para saber qual construtor ele entra quando eu dou new? Alguém sabe responder isso? Tipo assim, qual construtor ele cai? Supondo que tenha mais de um, né? Claro. É uma pergunta para vocês. Como é que ele sabe em qual construtor cai? É de acordo com os seus argumentos, tá, Henrique? Eu entendi o que você falou, é de acordo com os seus argumentos, tá? O que acontece? Ele vai casar o tipo dos seus argumentos com a assinatura do melhor construtor. Tá? É assim mesmo. Você falou certinho. Então, por exemplo, se eu chamar new conta com nada, ele vai cair no construtor que não tem nada. Se eu chamar um new conta com uma variável que é inteira, por exemplo, ele vai cair no construtor que tenha uma variável que tenha como parâmetro
inteiro, tá? Você passa argumento, mas o consultor, ele tem parâmetro, tá? Então, ele vai casar com aquela assinatura lá. E aí o seguinte, não podem ter construtores com assinaturas conflitantes, isso é óbvio, tá? Então, eu não posso ter um consultor com uma assinatura int e ter outro consultor com assinatura int, porque senão qual que vai casar na hora que chama, tá? Então, todas as assinaturas, elas não podem ser coincidentes. Tá? Nem sei se isso aqui está escrito no slide, mas eu já estou ensinando para vocês. Tá bom? Tá? Aqui vai aparecer uma mensagem por conta desse printf aqui, desse exemplo. Importante, um consultor pode parecer, mas não é um método. Já expliquei para vocês que não é, né? Eu usei a palavra método para ajudar na explicação, mas ele não é um método. Se você não criar o consultor, o Java cria um consultor padrão para você. E o consultor padrão dele é um consultor que não tem parâmetros e o corpo dele é vazio. Tá? Então eu não coloquei nada, é a mesma coisa, ele vai lá e cria isso aqui para mim. Ó. Desse jeito. Bom, se eu não escrever nada, ele faz isso aqui para mim. Um consultor pode receber um argumento, podendo assim inicializar alguma informação. Tipo isso aqui. Ó. Eu fiz isso aqui com a bola na aula passada. Tá vendo aqui, ó? Exemplo, né? Isso aqui com o cliente não recebe parâmetro, não recebe argumento, né? Nenhum aqui não tem parâmetro. E aqui tem como parâmetro aqui, ó, um cliente. E aí ele vai esperar que você passe como argumento para ele uma referência para um objeto do tipo cliente. Então, assim, não tem nenhuma novidade aqui. Por isso que eu falei com vocês que passa muito rápido, tá? A necessidade de um consultor. Tudo está funcionando até agora. Para que utilizarmos o consultor? Gente, a ideia por trás do consultor é o seguinte, nem vou ler o slide aqui não, vou falar da minha cabeça aqui, o que é que a gente tem que ter como regra da mão direita aqui para criar um consultor. Você vai colocar no consultor tudo aquilo que é obrigatório. Ele fala assim, eu não posso criar um objeto sem essas informações. Então elas têm que estar no consultor. Tá, gente? É essa a regra. Tá? Olha, tem jeito de eu criar uma bola sem raio? Não! Então, o consultor de bola tem que pedir raio. É isso. Agora, quando as informações elas são opcionais, elas podem ou não estar no consultor. Então, por exemplo, vamos supor que para eu criar a bola, seja obrigado o raio, mas que não seja obrigado a cor. Tá? Então, eu posso criar um consultor que pede raio e eu posso criar um consultor que pede raio e cor. Entendeu? Porque aí é o seguinte, raio é obrigatório, beleza, cor não é, mas se eu já tiver a cor, eu já passo de uma vez. Tá bom? Então, assim, a regra é, se você precisa de uma informação, se ela é obrigatória para poder criar um objeto, põe ela no consultor. Se ela é opcional, ela pode ou não estar no consultor, tá? Essa é a regra, tá bom? Sem nem o que está escrito aqui no slide, não. Chamando outro consultor. Um consultor ele pode chamar o outro. Por exemplo, esse caso da bola, vamos supor que se eu não escolher a cor da bola, a bola é preta. Então você cria o consultor que não tem a cor da bola, chamando o consultor que tem a cor da bola passando preto. E como que eu faço isso? É só usar o this com abre e fecha. O this, ele procura outro construtor que casa com os seus argumentos. É isso. Tá? Eu já estou terminando aqui, viu, gente? Falta 12 slides aqui, mas é bem rápido. Java Bean. Java Bean é quando você tem uma classe que você tem um consultor padrão. O que é o consultor padrão? É aquele que não recebe parâmetro. E você tem get e set para os seus atributos. É isso. Tá? Ela é como se fosse um containerzinho para você guardar suas informações. Porque se você respeitar
essa interface, então existe uma série de aplicações que você configura XML, por exemplo, e ele gera código para você, para poder acessar os dados dos seus objetos. Entendeu? Porque ele vai acessar assumindo que você tem um bin. Então, se você tem um bin e foi lá e configurou no seu XML que você tem nome, como é que ele faz para poder obter o nome? Vai chamar get nome. Aí, se ele precisa trocar o nome, ele vai fazer o quê? Vai chamar o set nome. Tá? Então, o bin nada mais é do que uma regrinha para você criar coisas, tá? Assim, classes que respeitem esse padrão. Então, eu queria fazer, eu criei um bin. Então, o que está especificado? Ele tem que ser serializável, tá? Assunto mais para frente, só estou falando quais são as regras. Que ele é serializável, que ele tem um construtor que não pede parâmetro e que ele tenha get e set para os atributos, tá bom? É isso. Sei nem o que esse slide está aqui. Eu acho que nem deve falar disso aqui mais para frente. Acho que é só uma curiosidade. E se o banco quiser controlar a quantidade de contas? Fiz isso aqui na aula passada, por conta de alguma coisa que o Alexandre perguntou, para saber do atributo estático aqui, ó. Número de bolas criadas. É isso aqui que deve estar no slide. Só pelo contexto, é isso aqui que ele está fazendo. Aqui, ó, número total de contas, só que esse número total de contas aqui, ó, faz parte da classe, do objeto. Faz parte do objeto, não da classe. Então, para que eu tenha um que é de todos, eu tenho que ter a palavra static aqui. É isso que deve estar nos próximos slides aqui, ó. O atributo é de cada objeto. Seria interessante compartilhar com todos os objetos. Para fazer isso, a gente usa a palavra static. E eu já falei na aula passada. Aqui, ó. Bom, agora o atributo não é do objeto, o atributo pertence à classe. Para acessarmos um atributo estático, não usamos a palavra-chave this. O bom é que todas essas coisas que estão aqui eu já falei na aula passada, né? Isso, metade da aula de hoje foi a aula passada. Tá? Ou a gente usa o nome da classe. Se eu colocar this aqui, pergunta para vocês. Se eu colocar this aqui, funciona? Ó, gente, eu nem assistindo a aula. Funciona? Funciona. E aí você está passando atestado de quê? De que não sabe o que está fazendo. Exatamente. Tá? Você está passando atestado que você não sabe o que você está fazendo. É isso. Então, se uma coisa é da classe, ou você não escreve nada, escreve o nome da classe. Você coloca this aqui, a pessoa bateu o olho no código e fala, ixi, melhor não contratar esse cara, não. Eu acho que se eu tivesse uma empresa de software, eu ia pedir para a pessoa fazer na hora lá uma coisa para mim, só para eu ver a qualidade do código do cara. E se o cara chegar e fizer aquele código horroroso programado por programação por obscuridade, eu falo, não, cara, eu sei que não. Eu quero depois entender o que você está fazendo. Mas vamos lá. Atributo da classe, o negócio de static, get, set, assim, aqui não tem mais nada que vocês já não saibam, entendeu? Uma coisa, se eu quero acessar algo que é da classe, eu coloco a palavra static. Se eu quero acessar, não. Se eu quero fazer algo ser da classe, eu uso a palavra static. Então, se eu quiser criar um método que é da classe, que não é do objeto, vai a palavra static lá, ué. É isso. E por que eu uso static? Quando eu quero garantir que aquela coisa exista, mesmo sem ter o objeto. Né? Porque ele não está relacionado com o objeto, está relacionado com a classe. E uma vez que a classe é carregada na memória, aquilo já passa a existir. Tá bom? Então, quantas contas já foram criadas? Você cria um get total de contas, igual está aqui, ó, e retorna o valor do atributo da classe. Tá? Então, assim, daqui para frente tem nada de demais, não. Tá vendo? O método estático, é coisas que vocês já sabem, tá bom? Aqui, ó, isso aqui eu não concordo não, tá bom?
só para finalizar a aula aqui, ó. O static realmente traz um cheiro procedural. Para mim não traz esse cheiro, não. Agora, se o cara, você bate o olho nele, tudo o cara fez static, aí vem e fala assim, gente, esse cara só sabe programar em C, e aí ele veio para a entrevista de emprego, leu o livro Aprendendo Java em 24 horas e veio para cá. Então, o seguinte, o cara não está acostumado a programar orientado a objeto, entendeu? Então, ele sabe programar procedural, aprendeu a sintaxe de Java e falou, nossa, e agora tem que passar naquela entrevista de emprego. Agora, quando você sabe programar orientado a objeto, o static ele só vai aparecer nas horas que eles precisam aparecer mesmo. Então, a pessoa bate o olho naquele static e fala, realmente não tinha jeito de fazer sem esse static, não. Tá? Então, na verdade, o cheiro não é procedural, é o cheiro que a pessoa não sabe o que ela está fazendo. Tá bom? Para mim é esse daí o conceito. Beleza? E exercício para vocês finalizarem aqui. Passou aqui uns minutos do final da aula, mas é porque assim, essa aula 15 aqui, tirando a questão do construtor, tá, que é um pouquinho mais de novo aqui, tem nada que vocês já não tenham visto. Então, eu realmente achava que não tinha necessidade de gastar uma aula para isso aqui. Então, eu peguei o final da aula 14 para poder passar isso aqui, porque isso aqui não tinha novidade não. Beleza? Alguém tem alguma dúvida? Então, beleza, gente. Então, bons estudos para vocês aí.